Seja bem-vindo de volta, né? 2024. Que Deus o abençoe e que nós possamos ter um período aí de estudos aí na direção do Senhor e que o irmão possa ser bênção nas nossas vidas, como tem sido aí ao longo dos últimos anos. Perfeito. Obrigado, Saulo, mais uma vez. E mais uma vez, com alegria e gratidão ao Senhor, eu me junto a vocês, né, para essa leitura que a gente vem fazendo das Escrituras. Eu considero vocês assim heróis. Não é para qualquer um, é esse esforço, o empenho, a dedicação de se reunir semanalmente ao longo já de quase 8 anos, não é pouca coisa, é tempo para duas graduações, então não é pouca coisa, mas eu atribuo isso ao desejo, ao empenho que vocês têm, né, a paixão, o amor que vocês têm pelas Escrituras, que fez de vocês até agora pessoas, alunos aí perseverantes, né? Obviamente, por diversas circunstâncias, razões, uns e outros, né, vão precisando interromper aí ao longo do caminho, mas vocês são perseverantes, marcaram aí, alguns de vocês estão desde lá do primeiro, da primeira aula em Gênesis, né, e estamos chegando já no livro do Apocalipse, já em breve, não? Mas parabéns a vocês e esse desejo que vocês demonstram, né, pelas escrituras, obviamente tem um efeito encorajador para mim, desafiador, para a gente continuar estudando a palavra do Senhor e nos preparando para o ensino dela, né? Dito isso, nós vamos entrar hoje na segunda carta de Pedro, conforme o combinado, planejado aí, né? Nós vamos concluir a segunda carta de Pedro e depois já vamos pular lá para o livro do Apocalipse, uma vez que os outros livros, né, as outras cartas já foram estudadas. Então, vamos retomar aqui com a segunda carta de Pedro. A, as duas cartas de Pedro são escritas próximas uma da outra. A, a primeira carta, o Pedro se esforçou para fortalecer os irmãos, a fé dos irmãos em vias, né, do sofrimento que eles tinham por causa da perseguição que aumentava nesse período. O Pedro, devemos localizar aí, né, a composição das duas cartas ali de 63, 64, no mais tardar, né, 68, porque o Pedro morre, né, por este ano. Então, as duas cartas devem estar próximas uma da outra, dentro dessa extensão aí, entre 63 a 68. A primeira carta, ele se esforça, então, para fortalecer a fé dos irmãos em vias da perseguição, do sofrimento, e na segunda carta, a preocupação do Pedro é com o falso ensino que estava sendo introduzido nas igrejas para as quais ele escreve, né? Com base no verso 1 do capítulo 1 da primeira carta, o, o auditório, né, os destinatários do Pedro são os eleitos peregrinos da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Devemos pensar que o auditório, o destinatário da segunda carta, também sejam esses mesmos, né, para quem ele direcionou, uma vez que no capítulo 3, no verso 1, ele vai fazer referência, né, a uma carta que ele escreveu anteriormente, né? Ele vai dizer: amados, esta já é
a segunda carta que vos escrevo. Então, presume-se aí, a partir disso, que os destinatários da segunda carta de Pedro são os mesmos da sua primeira carta. Por alguma razão, após o Pedro enviar a primeira carta, chegou para ele informações acerca de lideranças. A mesma coisa que aconteceu, né, com o Paulo. O Paulo também. Veja que alguns destinatários aqui da carta do Pedro são os mesmos destinatários de algumas cartas do apóstolo Paulo. E nós vemos lá, por exemplo, na carta aos Gálatas, a preocupação do apóstolo com a mesma situação que o Pedro está preocupado aqui. Ele recebe informações de que se introduziu no meio da igreja alguma liderança, né? Naquela época, era muito comum o ministério itinerante, né? Até pouco tempo atrás a gente tinha muito isso aqui no Brasil, né? Muitos evangelistas viajavam, né, de uma cidade para outra, então eles tinham esse ministério itinerante. E naquele tempo era muito comum isso. Lideranças, pregadores, pastores, os apóstolos, enviados pelos apóstolos e tal, eles iam então de uma cidade para outra e chegavam na igreja dessas cidades e eles então deviam ser recebidos nessas igrejas, ah, deviam pregar nessas igrejas e a sua pregação, o seu ensino devia ser aceito pelas igrejas. Obviamente, alguns cuidados eram recomendados, né? Por exemplo, o João, na primeira carta, no capítulo 4, verso 1, ele diz: olha, vocês devem julgar os espíritos, né? Porque muitos profetas, muitos espíritos foram enviados ao mundo, e vocês têm que ouvir os pregadores, mas julgar, né, a profecia, julgar o conteúdo daquilo que vocês estão ouvindo. O Paulo, quando fala aos Coríntios, também fala a mesma coisa, né? Olha, vocês podem profetizar, mas um de cada vez, e um profetiza enquanto o outro julgam a profecia. Então, era para tomar cuidado com o que estava sendo ouvido, tinha que se avaliar o que se estava sendo ouvido para saber se aquela pregação, aquele ensino estava condizente com o evangelho inicialmente apresentado pelos apóstolos ou não, não é? E se não estava, essa pessoa que estava pregando, ela precisava ser corrigida. Como, por exemplo, fizeram aquele casal ali, a Priscila e o Áquila, quando eles ouviram o Apolo pregando, né? Ali no capítulo 18 do livro de Atos, o Apolo está pregando, Ananias e Safira chegaram ali em Éfeso e observaram que, muito embora o Apolo estivesse falando de Jesus, ele fosse eloquente, ele demonstrasse um grande conhecimento das Escrituras, ele tinha uma argumentação que calava, né, as pessoas, ele era extremamente convincente, o Ananias e Safira perceberam que faltava elemento claramente evangélico na pregação do Apolo. O que que eles fizeram? Chamam o Apolo de canto, explica o evangelho para ele, diz para ele o que está faltando na sua pregação para ela ser autenticamente evangélica. O Apolo acata a correção e passa a pregar o evangelho apostólico, e dali ele é enviado para outros lugares. Ele vai, inclusive, para Corinto lá, e vai se tornar lá uma das pessoas mais influentes ali, equiparado ao próprio Paulo e até o Pedro. Então, isso era o que tinha que ser feito. Só que quando esses pregadores itinerantes pregavam e eles eram a pregação deles era avaliada e se percebia que não tinha os elementos fundamentais do evangelho, e então eles eram chamados para a correção,
eles não acatavam a correção, como fez o Apolo. Eles começavam a debater, eles começavam a discutir, eles começavam a argumentar. E então a igreja começava a se dividir entre aqueles pregadores que estavam pregando um outro evangelho e a liderança da igreja, os pastores da igreja, que tinham ali o evangelho apostólico, e a igreja ficava dividida se esse ou aquele, qual dos lados estava certo. E isso, muitas vezes, acabava sendo, se inclinando a igreja favorecendo lideranças de ensinos falsos, de um evangelho falsificado. Então, quando isso chegava no ouvido dos apóstolos que estavam atuando em outras regiões, então os apóstolos, como fez o Paulo, escreve cartas, né, reorientando aquela igreja, combatendo o ensino falso e chamando a igreja de volta para o evangelho apostólico. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Alguém lá dessas igrejas, da igreja dessa região, ali da Ásia Menor, né, uma província consular romana, depois da leitura da primeira carta, dá um feedback para o Pedro e informa o Pedro: olha, o nosso problema aqui agora são os falsos profetas. Nós temos ensinos discordantes, e os discordantes não acatam a orientação da liderança da igreja. A gente precisa do esforço de um apóstolo, a autoridade de um apóstolo para a gente ordenar a casa. Então, o Pedro vai escrever a segunda carta pensando nisso. Então, a segunda carta vai ser mais doutrinária do que a primeira. A primeira era mais para fortalecimento da fé, para consolo no meio do sofrimento, etc. e tal, mas a segunda vai ser mais doutrinária, porque ela precisa corrigir o ensino falso que estava penetrando nessas igrejas. Não quer dizer isso que isto foi contemporâneo, foi algo que aconteceu agora. Essas informações chegam ao apóstolo agora, mas o problema do ensino falso nas igrejas desta época, ele já é antigo, não é? Desde que o evangelho é apresentado pela primeira vez, logo que ele é apresentado pela primeira vez, já há pessoas que vêm percorrendo o mesmo caminho, pregando um evangelho alternativo. Isso sempre foi assim. No Antigo Testamento, você vai perceber também os profetas, eles apresentam ali a palavra de Deus, e não demora muito, surgem os falsos profetas que vêm fazendo o mesmo caminho e pregando algo diferente. Aqui, desde que o evangelho é apresentado, acontece a mesma coisa. Veja que quando Paulo sai para a sua primeira viagem, e por onde ele passa, vão surgindo ali as primeiras comunidades cristãs, não demora muito, vem os judaizantes, né? Percorrendo o mesmo caminho do Paulo, passando pelas igrejas que o Paulo plantava, e eles se introduziam nessas comunidades, apresentando um evangelho alternativo. Razão porque, quando essas informações chegavam ao Paulo, Paulo, se não podia ir pessoalmente àquela igreja, àquela cidade, ele enviava ali alguém de sua confiança ou ele escrevia uma carta. Então, esse problema do ensino falso, ele existe desde que o ensino verdadeiro é colocado. Eu gosto muito, né, de uma colocação do Augusto Nicodemos, quando ele fala, né, sobre os liberais, né, que os teólogos liberais, eles nunca plantaram uma igreja. Você não vai ver um teólogo liberal contando para você da experiência que ele teve de plantar uma igreja, de ser pioneiro em alguma região. O que os teólogos liberais fazem é
nasceu uma igreja cristã ali, eu vou para lá. Aí ele vai para lá para semear uma teologia liberal, para semear um evangelho alternativo. Então, eles estão sempre reagindo ao evangelho verdadeiro. Eles estão sempre reagindo à obra de Deus. Eles nunca tomam iniciativa, né? Eles nunca vão, tem um país aí que não tem evangelho, vamos para lá, vamos iniciar o evangelho. Não, eles não fazem isso. Eles vão reagindo. O evangelho chega em algum lugar, não demora muito, tem um teólogo liberal que já aparece por ali. É o que está acontecendo aqui na época da formação do Novo Testamento, é o que está acontecendo aqui com o Pedro. Bom, o Pedro, né, se apresenta aí, né, no verso 1 como Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Há um debate muito grande acerca da autoria petrina, especialmente dessa segunda carta. Eu não vou entrar nesse debate porque as questões aqui favorecem às vezes um lado favorece o outro lado, é uma discussão que não tem uma conclusão, então não vale a pena a gente gastar muito tempo com isso, mas basta que vocês saibam que a autoria petrina da segunda carta, ela é muito discutível, né? Mas se a gente pegar aí, né, a partir do texto, nós vamos observar que a forma como Pedro se apresenta aqui no verso 1 da segunda carta é muito próxima, muito semelhante da forma como ele se apresenta no verso 1 lá do primeiro capítulo da primeira carta. E tem algumas semelhanças em termos das ênfases, né? Que o Pedro coloca, tem algumas experiências que ele vai extrair lá dos evangelhos, né, especialmente do Evangelho de Marcos, que tem uma influência petrina, experiências que a gente sabe, né, que o Pedro vivenciou em primeira mão, porque sempre que Jesus queria é, a, revelar alguma coisa muito, muito, muito especial, ele deixava 9 discípulos a uma certa distância e avançava com outros últimos discípulos, entre eles o Pedro sempre estava. Então tem algumas coisas que aqui o Pedro vai relembrar que a gente sabe que foi uma experiência que o Pedro, o apóstolo, vivenciou com Jesus. Então, a discussão em torno da autoria petrina, ela é grande, ela é discutível, mas tem muitos elementos internos nesta carta que pode ser usado como argumento para estabelecer, sim, uma autoria petrina. Um dos argumentos mais fortes, né, contra uma autoria petrina é a diferença, né, do grego da primeira carta para a segunda carta, né? Entra até uma questão de vocabulário, né? Mas isso pode ser facilmente explicável pelo fato de que, naquele tempo, não, um autor de um documento não era necessariamente quem o escreveu. Existiam lá os escribas, os copistas, né, os amanuenses, que escreviam enquanto outros faziam o ditado. O Paulo, por exemplo, várias das cartas do Paulo, ele mesmo menciona quem está escrevendo junto com ele. Então, é possível, por exemplo, que alguém esteja ditando uma carta e a pessoa que está escrevendo, ela recebe aquele ditado, mas ela usa o seu próprio vocabulário, uma vez que ela demonstra ter um grego, uma facilidade com a língua melhor do que aquele que está fazendo o ditado daquela carta. Então, isso é muito possível, isso era muito comum, então é um argumento que não deve ser definitivo, né? Para excluir uma autoria petrina.
Devemos pensar aqui em termos de época do Pedro, que esta carta, essa segunda carta, seja o último documento, né, escrito pelo Pedro, seja a sua carta de despedida, porque aqui nessa segunda carta ele vai falar da proximidade da sua morte. Ainda que no capítulo 1, o Pedro diz que Jesus Cristo já revelou para ele que ele está próximo de morrer, né? O verso 14, né? Sabendo que em breve deixarei esse meu tabernáculo, o tabernáculo aqui é uma metáfora para o próprio corpo, esse meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo assim já me declarou. Então, de alguma forma, assim como a última carta que o Paulo escreveu, que foi 2 Timóteo, ali, ele sabe que daquela prisão em Roma, a segunda dele em Roma, ele não sairia vivo, né? Ele sabia, por a revelação do Senhor, que esta seria a sua última prisão e que aquela prisão o levaria a uma condenação e ele morreria. Aqui o Pedro também sabe que ele igualmente está preso em Roma e ele não sairá dessa prisão, ele vai morrer e a execução dele já está próxima. Então, é bem próximo da sua morte que ele compõe aqui a sua carta, então devemos localizar essa carta ali por volta de 67, 68 depois de Cristo. Vamos entrar um pouquinho no conteúdo desta carta, então. Penso que dois grandes desafios, grandes, tem outros menores, mas dois grandes desafios são propostos aqui, são tratados aqui pelo Pedro, um no capítulo 2 e outro no capítulo 3. Tá? E no capítulo 2 será aí a questão diretamente voltada para os falsos profetas, para os falsos apóstolos, e no capítulo 3 a questão relacionada à volta do Senhor, né? Que tipo de vida deve ser vivida para aqueles que sabem algo sobre a volta e a natureza da segunda vinda de Cristo, né? Então, esse é o desafio ali que o Pedro coloca no capítulo 3 e no capítulo 2 ele vai se ocupar diretamente com o que o que estava motivando os falsos profetas, os falsos apóstolos a ensinar certos conteúdos ali nessas igrejas. Mas no capítulo 1, o Pedro ele vai dar um fundamento, né, para os crentes. Como é que nós vamos, como é que nós vamos julgar as falsas profecias dos falsos profetas? Em que base, né? Com que base nós vamos discernir que um ensino é falso? Como é que nós vamos lidar com as falsas lideranças que podem surgir no meio da igreja? Então, o capítulo 1, no capítulo 1, o Pedro vai fornecer para nós o fundamento para isso. E por onde que ele vai começar? Ele vai começar, obviamente, por aquilo que o Senhor fez. Não por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que o Senhor fez. Lembrando que a igreja de Cristo, ela está fundamentada em Cristo. Ela não está fundamentada em algo, em um ensino especial, em uma revelação especial que alguém especial recebeu de Deus, etc., né? Ela está fundamentada na pessoa de Cristo, no ensino de Cristo. E, secundariamente, ela está também fundamentada nos apóstolos no sentido de que eles foram as primeiras testemunhas e testemunhas oculares de tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. E eles, então,
são portadores desta revelação, desse ensino, e eles passaram, de primeira mão, eles passaram, então, para aqueles que foram sendo agregados pelo Senhor, formando formando as comunidades cristãs. A partir dali, obviamente, né, vem os evangelistas, vem os profetas, vem os pastores, os mestres da igreja, mas o ensino de todo esse pessoal que vem aí depois dos apóstolos é a doutrina dos apóstolos, ou seja, aquele evangelho, aquele ensino apostólico, porque esses apóstolos receberam diretamente em primeira mão de Jesus durante aquele período todo que eles viveram com Jesus, eles andaram com Jesus, eles comeram com Jesus, ouviram Jesus e viram, né? O Jesus encarnado, viram o Jesus sendo crucificado, viram o Cristo ressurreto e viram, né, tiveram ali a primeira experiência do derramamento do Espírito Santo ali na organização da igreja. Então, ah, nós precisamos muito, né, desse fundamento. O Pedro aqui ele vai dizer assim, olha, eu estou prestes a partir, mas enquanto eu estiver aqui presente com vocês, eu vou me esforçar para lembrar vocês. Eu sei que vocês já Depois, sabem, vem cá mas aqui, eu vou me esforçar para lembrar vocês, né, dessas coisas, para depois que eu partir, vocês estejam preparados. Então, são coisas que nós já sabemos, mas são coisas que a gente precisa ouvir de novo e precisamos ser constantemente lembrados delas, né? Que são os fundamentos. Sem isso, sem que alguém insista conosco para nos fazer lembrar dessas coisas, sem que nós mesmos nos apliquemos a tomar essas coisas como conteúdos para nós, nós dificilmente, não só teremos dificuldade para lidar com as provações, tema maior tratado por ele na primeira carta, quanto não teremos condições de suportar o argumento de falsos líderes religiosos que virão a nós trazendo um evangelho que não é apostólico. Então, o que que o Pedro coloca aí para nós? Primeiro, ele se apresenta como sendo Pedro, e de que Pedro nós estamos falando? Do servo e apóstolo de Jesus Cristo, né? Ele coloca aí que ele está se dirigindo aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós já temos um bom conteúdo teológico, né, nessas palavras do Pedro. Alcançaram fé é igualmente preciosa, então isso combina muito com o ensino paulino, lá de Efésios capítulo 2, verso 8, de que a fé, ela é um dom de Deus, é uma dádiva divina, então eles alcançaram uma fé no sentido de alcançar algo dado, alcançar algo prometido, né, uma promessa, eles alcançaram fé igualmente preciosa e por que meio, né, que eles alcançaram esta fé? Por meio da justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. De que justiça ele está falando? Ele está falando, obviamente, em primeiro lugar, da vida exemplar que Jesus Cristo viveu, né? Aí você conta o nascimento virginal, ou seja, ele não traz a natureza adâmica como nós, então ele não é um participante da queda de Adão, então ele não nasce nesse sentido como um descendente de Adão, ele nasce sem a intervenção de José, sem a participação de José, então, ele é concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo, o ente que de ti nascerá será chamado Santo Filho do Altíssimo. Então, esse é Jesus. Depois que Jesus nasce, ele vive. E como ele vive? Jesus é a única pessoa que pisou o solo desse planeta que conquistou justiça própria.
a única pessoa que poderia reclamar diante de Deus salvação por méritos é Jesus. Por quê? Primeiro, ele não tem participação no pecado de Adão. Segundo, ele mesmo vive sem pecado. Então, quando ele vive a sua vida toda sem pecado, o Pedro, lá no capítulo, na primeira carta, já disse, né, que não houve engano nele, não houve pecado nele, nem sequer um engano se achou em sua boca. Quando ele vive de modo impecável, então ele está conquistando justiça para si mesmo. Então, no final da vida de Jesus, se alguém dissesse, vamos supor aqui, né, com todo o temor no coração, Deus dissesse para ele: bom, agora você vai morrer. Jesus poderia dizer para Deus: mas por que que eu vou morrer? A morte é o salário do pecado. Se eu não sou pecador, então eu não tenho que sofrer a pena da morte, porque a morte é a pena que a lei exige do pecado. Se não há pecado, então não tem morte. Então, essa justiça que Jesus conquistou durante toda a sua vida. Aí essa justiça, ela é uma justiça imputável. Por quê? Porque Jesus, não precisando morrer, porque não era pecador, ele então se apresenta diante de Deus para levar sobre si os nossos pecados. E esta é a razão por que ele morre. Então, ele não morre a morte que ele mereceu. Ele morre a morte que nós, pecadores, merecíamos. E ele faz isso justamente para nos tirar da condenação da morte ou da condenação da lei. Então, quando Pedro diz aqui que nós alcançamos fé preciosa por meio da justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, ele está dizendo, então, que nós fomos salvos pela obra de Jesus Cristo. E obra aí, incluindo a sua vida sem pecado, que é o que os teólogos chamam, né, de justiça ativa, e por meio da sua morte, que os teólogos chamam de, perdão, de obediência ativa, e agora a sua morte, que os teólogos chamam de obediência passiva, ou seja, quando ele se deixa levar, ele se entrega para ser conduzido como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, e ele vai então para o matadouro sendo inocente. E ele vai para o matadouro porque ele leva sobre si os nossos pecados. Como Pedro escreveu lá no capítulo 1, verso 22 da primeira carta, né? Ele levou em seu corpo os nossos pecados no madeiro, né? Para que nós pudéssemos viver. Então, é disso que o Pedro está falando aqui, né? Que nós alcançamos fé igualmente preciosa por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Quando Paulo falou sobre isso, né, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, ele disse: olha, antes de Jesus, eu era um israelita que confiava muito que podia me justificar diante de Deus por méritos próprios. Aí ele apresenta lá todo o seu currículo, né? Desde o nascimento, depois a própria escolha religiosa, o zelo que ele teve, e a julgar, né, por comparação com outras pessoas, ele era irrepreensível diante da lei. Então, assim, antes de Jesus, ele confiava de que ele tinha justiça própria, ele podia se apresentar diante de Deus com as mãos cheias das suas próprias justiças, da sua própria virtude. Mas quando ele se encontrou com Jesus, compartilha ele ali, né? Tudo isso
que ele valorizava tanto, tudo isso que era a sua justiça própria, né, os seus próprios méritos, caiu por terra. Ele viu que todas essas coisas, na verdade, eram esterco diante daquilo que era a verdadeira justiça. Para usar uma linguagem do Isaías, lá no capítulo 64, né? O Isaías fala que essa justiça que nós produzimos são trapos imundos, ou seja, não presta para nada em termos da nossa conduta diante de Deus, da nossa apresentação diante de Deus. O Paulo chegou a esta mesma conclusão. Aí o que, que ele faz? Aí acontece a conversão. Ele abre mão de confiar em todo o seu mérito próprio, em toda a justiça produzida por ele mesmo, para abraçar, para acolher a justiça de Deus que vem por meio da fé em Cristo. É essa justiça que vem por meio de Cristo, que é a justiça de Deus, com a qual Deus veste os pecadores crentes. É o que o Pedro está dizendo aqui. Por isso ele acrescenta, né, que por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Sem essa justiça aqui, nenhuma salvação. Sem essa justiça, por mais que nós fôssemos melhores do que o Paulo antes de Cristo, por melhores pessoas que nós pudéssemos ser, social, moral, ética, religiosamente falando, todos nós estaríamos ainda mortos em nossos delitos e pecados, sem qualquer esperança de salvação. Mas Jesus Cristo fez isto por nós, e fez isto em nosso lugar, e por isso nós temos a justiça dele, e isso é que faz dele nosso Salvador, e faz de nós pecadores salvos. Então, a esses, né, que alcançaram fé igualmente preciosa por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, qual é a condição deles agora? O Pedro coloca isso aí no verso 2: graça e paz. Eles são recipientes, recebedores da graça e da paz. Primeiro, a graça, porque tudo foi gratuito, tudo foi oferta gratuita. Tudo foi algo dado, não foi algo obtido, não foi algo conquistado, não foi algo produzido por nós. Foi por pura graça. Então, graça, esse é o resultado da salvação. Nós recebemos graça de Deus. E ao recebermos a graça de Deus, nós também recebemos a paz. Graça e paz aqui, a paz propriamente dita, num primeiro plano, é a paz com Deus. Existe uma diferença entre a paz com Deus, ou a paz de Deus, e a paz, aquela paz que o Paulo fala dela no capítulo 4, verso 6 de Filipenses. No capítulo 5, verso 1 de Romanos, ele diz assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Esse é o resultado da salvação. Paz com Deus significa ter sido reconciliado com Deus. Imagine que a ausência de paz seja uma parede. E essa é a metáfora que o Paulo usa quando fala sobre isso no capítulo 2 da carta dele aos Efésios. Imagina que a ausência de paz seja uma parede, ou seja, você está de um lado e Deus está do outro. Paulo chama isso de inimizade. E aos Romanos, no capítulo 5, de fato, ele nos apresenta como pecadores, como inimigos de Deus. Nós estamos em inimizade com Deus. Existe uma parede entre nós. E Jesus, e aí a boa nova do Evangelho, Jesus, pela sua cruz, derruba a parede, desfaz a parede. Ao desfazer a parede, ele promove o encontro, ele promove a reconciliação.
Então, paz com Deus é estar reconciliado com Deus. Esta reconciliação não acontece até que o pecado seja removido, porque a parede de inimizade que nos separa de Deus é uma parede de pecados. Então, quando Jesus assume essa parede, assume esses pecados lá no alto da cruz, pela sua morte na cruz, ele derruba essa parede, ele remove o pecado. Ora, removido aquilo que nos separava de Deus, que é o pecado, removido o pecado, o resultado é a reconciliação. E isto é união com Deus, isto é paz com Deus. Então, graça e paz. O outro sentido de paz, que está presente aqui na intenção petrina, é a paz de Deus. Então, a paz de Deus, essa sim mencionada por Paulo em Filipenses 4:6, quando ele diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esta paz de Deus, ela é derivada da paz com Deus. Não existe paz de Deus sem a paz com Deus. Enquanto nós somos inimigos de Deus, nós não desfrutamos nem de paz com Deus, muito menos da paz de Deus. Mas quando nós desfrutamos da paz com Deus, então a paz de Deus pode também estar presente em nosso viver, em nosso coração. Então, graça e paz, o desejo do apóstolo é que vos sejam multiplicados. Ou seja, você já as tem, mas o desejo aqui, a oração do apóstolo, é que graça e paz sejam multiplicadas na vida dos seus leitores. E como a graça e a paz serão multiplicadas na vida dos seus leitores, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, por que que nós devemos, né, estudar a Bíblia? Por que que nós devemos, né, usar tudo que estiver ao nosso alcance para aumentar o nosso conhecimento de Deus e de Jesus Cristo? Porque quanto mais nós nos aproximamos do Evangelho, quanto mais você conhece o Evangelho, quanto mais você se aproxima da cruz, mais você compreende o que é o Evangelho na vida. Mais você compreende o que foi feito ali. Mais você compreende quais são os benefícios que fluem daquela cruz para a sua vida, para a sua mente, para o seu coração, para as pressões da vida, para as cobranças internas e externas que você tem nos diversos ambientes que você frequenta na sua vida. Então, essa graça e essa paz, elas podem ser multiplicadas, e elas serão multiplicadas à medida que nós crescemos no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fala, Rafael. Você está com a mãozinha erguida aí. Vou fazer o seguinte, quero tirar uma dúvida, não sei se você pode me ajudar. Sim, Essa paz aí, você falou paz de Cristo, paz com Cristo, ela só tem quem quem se torna evangélico, quem é do berço evangélico, e quem não é evangélico anteriormente não tem essa paz, é isso? é isso. Entendi. Veja, muitas vezes as pessoas, obviamente, falam de paz, né? Mas qual é o conceito de paz, né, da qual as pessoas falam? As pessoas falam de paz como ausência de conflito,
Elas falam, por exemplo, de paz como um sentimento de bem-estar interno, como a alegria, né? As pessoas também falam da alegria, mas o que que é a alegria? A alegria é um sentimento que me vem quando alguma coisa boa me acontece, quando uma surpresa boa, uma surpresa agradável, algo, né, uma conquista que eu tive, etc e tal. Então, todas essas coisas, né, a alegria, a paz, esse sentimento de bem-estar, faz parte, da vida das pessoas. Quando você lê, por exemplo, ali o capítulo 14 do livro de Atos, o Paulo está pregando a um auditório gentílico, né? Então, quando Paulo prega para um auditório gentílico, ele não começa com a lei, ele não começa com os profetas, ele começa com a criação, porque a criação é, é algo comum a todos nós, né? Já a lei judaica, os profetas, o conteúdo do Antigo Testamento é mais dirigido para israelitas. Então, quando ele prega para um auditório gentílico, ele começa, às vezes, falando sobre algo comum a toda a humanidade. Então, ali ele começa falando que Deus não deixou de dar testemunho de si mesmo, né? E como ele deu testemunho de si mesmo? Ele não deixou faltar nenhuma das estações do ano, ele não deixou de enviar chuvas, ele não deixou de encher os vossos celeiros e o vosso coração de alegria. Tá? Então, isso é graça comum. Isso é bondade de Deus, naquele sentido em que Jesus falou de que Deus faz o seu sol nascer sobre justos e injustos. Deus envia a sua chuva, sem acepção de pessoas. Né? Então, é nesse sentido que o mundo pode falar de alegria, o mundo pode falar de paz, mas quando a gente vai para o texto bíblico falar de paz, existe um significado teológico para a paz. E o significado teológico da paz tem um aspecto jurídico envolvido. Então, quando o Novo Testamento fala de paz, ele está falando de reconciliação. Ele está falando de duas pessoas concordando em andar juntas. E o que que nós temos na nossa relação com Deus? Nós temos Deus de um lado e nós de outro. O homem, em seu pecado, ele está seguindo os seus desejos e os pensamentos da sua própria cabeça. Ele está morto para Deus. O prazer, a satisfação dele está no pecado, está nessa vida ausente de Deus. Não é? Então, nesse sentido, ele está em inimizade com Deus. E inimizade com Deus é ausência de paz, não há paz enquanto há inimizade. O conflito está ali. Então, quando aquilo que é a causa do conflito, que é o pecado, de modo geral falando, é removido e o foi de fato por meio da morte de Cristo na cruz, então o caminho está aberto, o caminho da aproximação, o caminho da reconciliação. Agora você tem duas pessoas que estavam separadas podendo andar juntas. Isto é o que a Bíblia chama de paz. Nesse sentido, nenhum incrédulo tem essa paz. E se a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela é derivada da paz de Deus, né? A paz, esta paz que é a remoção da inimizade, então o incrédulo, ele também não tem esta paz de Deus, da qual o Paulo fala ali em Filipenses 4:6, porque segundo ele próprio, esta paz ela vem de Jesus Cristo guardar o nosso coração e os nossos pensamentos.
Então, é como se você, estando em paz com Deus, você tem uma guarda interna de Deus no seu coração, que permite a você, se você se entrega a essa confiança nele, permite a você descansar, mesmo quando o seu coração está sob a ameaça de invasão. Você sabe que ninguém pode invadir uma cidade enquanto Deus está presente nela. Foi assim com Jerusalém, né? E foi essa promessa de Deus também, por meio do salmista no Salmo 128, né? Que Deus é quem protege a cidade. Embora os sentinelas vigiem, finalmente quem protege a cidade é Deus. Então, enquanto Deus está presente na cidade, não há qualquer possibilidade de um exército invadir aquela cidade. Babilônia só conseguiu invadir Jerusalém quando Deus se ausentou de Jerusalém, conforme você pode ler nos capítulos 8 a 11 ali de Ezequiel, né? Há uma dramatização ali de Deus sendo expulso do templo, saindo da cidade e indo pousar no monte ao oriente da cidade. Então, quando Deus saiu da cidade, Babilônia teve permissão de entrar na cidade e arrasar a cidade, derrubar o templo e levar o povo para o exílio, né? Mas Deus é que guarda a cidade. Quando Paulo diz que a paz de Deus guardará o nosso coração e nossos pensamentos em Cristo Jesus, significa que o nosso coração, como uma cidade agora habitada por Jesus, mesmo que sofra, né, alguma ameaça, alguma tensão externa, nós devemos nos entregar à confiança de que ninguém pode invadir uma cidade uma cidade onde Deus está habitando. Então, ninguém pode invadir um coração guardado por Jesus. Isso o incrédulo não tem. Então, pastor, só para terminar, então, o incrédulo, podemos dizer assim, que ele tem a paz momentânea, como diz a Bíblia, é isso? Ele não tem esta paz aí. Ele tem a paz fruto da graça comum, que não é essa paz nesse sentido, com esse significado teológico, ok? Então, a Ana Maria está com a mãozinha levantada também? Pastor, Sim. o senhor está me ouvindo, né? Uhum. Então, o senhor falou no início da sua explanação, eu até anotei aqui, eu queria saber quem são ou quais são os teólogos liberais. São muitos. Os liberais é uma categoria ampla, né? Por exemplo, a Universidade Metodista, onde eu fiz meu mestrado, em 2015, ela é, por exemplo, um lugar de domínio da teologia liberal, né? Então, ali, por exemplo, você vai encontrar o meu orientador, vai encontrar os professores que eu tive lá, todos eles são de orientação liberal. O que é o liberal, né? O liberal é aquele que ele esvazia as escrituras de qualquer conteúdo que seja, por exemplo, revelação de Deus, milagre. O liberal, ele não acredita num Deus que intervém, né? Ele acredita num Deus, no máximo ele acredita que Deus criou aqui a terra, que Deus é criador, etc e tal, mas ele caminha a partir daí para o lado científico, né? Então ele é mais científico do que crente, né? Então toda essa parte da Bíblia que fala, né, de Deus falando, que fala de Deus intervindo, de Deus fazendo sinais, fazendo maravilhas, fazendo milagres, curando, todas essas partes, eles removem completamente, né?
eles chamam todas essas coisas de mitos. E para ter uma leitura da Bíblia assim mais próxima da verdade, da realidade, você tem que desmitologizar a Bíblia, ou seja, remover os seus mitos, remover essas narrativas, tipo, Deus tirou 2 milhões de pessoas lá do Egito, abriu o Mar Vermelho, todas essas coisas são mitos que você precisa excluir da sua leitura para você chegar mais próximo de uma realidade crível, né? Então, o crível é aquilo que a razão pode explicar. Tá, muito Então, como a obrigada, razão não pastor. pode explicar milagre, então tira o milagre. Muito Pastor, obrigada. o problema é que eles costumam ser tão convincentes, mas tão convincentes, que há pessoas até que embarcam nisso, até quem é crente batista há mais de 60 anos, vai ouvir um pastor desse e acha que eles estão certos. Ah, não precisa ser pessoas assim, vamos colocar leigas, né? Porque lá na Universidade Metodista, foram muitos professores da faculdade teológica, né? Estudar lá. E muitos saíram de lá completamente voltados para a teologia liberal, né? Então, você tem, entre os alunos que foram encaminhados da teológica para fazer o mestrado na Metodista, você tem 3 tipos de alunos. Você tem o aluno que chegou lá, ele era tão crente, tão crente, tão crente, tão confessional, que quando ele começou a ouvir algumas coisas que ele ouviu lá, ele encerrou o curso e não quis mais estudar lá, não quis mais fazer mestrado lá. Tem um colega que foi assim. Ele não quis, interrompeu o processo. Você vai ter aqueles que eram crentes, eram confessionais, mas chegaram lá, ouviram umas coisas tão interessantes lá, e eles se apaixonaram tanto, né? Foram atraídos tanto por coisas interessantes que eles ouviram lá, Uhum, que eles abandonaram as suas crenças antigas e se tornaram liberais. lógico. E o terceiro aluno, eu acho que eu me encaixo um pouquinho dentro desse, é aquele aluno que chegou lá também com uma teologia confessional, ouviu essas coisas muito interessantes e conseguiu extrair daquilo que era muito interessante, o que era proveitoso, e descartou aquilo que feria a fé, feria Mas, a pastor, isso teologia é bíblica. muito perigoso. Por isso que eu temo os nossos dias em que o crente tem muito acesso à internet e ouve pastor A, B, C de vários Uhum, arraiais e não uhum, são maduros o suficiente para discernir. sim. Perigo. Uhum. Por isso que esses crentes todos aí precisam de pastores. É. E nós estamos vivendo um período, né, que as pessoas não querem pastores. Elas querem ouvir novidades, né? Então, tem seminaristas, né? Tem pessoas que são muito crentes e aí elas se apresentam na igreja como tendo recebido um chamado de Deus. E a gente não vai discutir, recebeu o chamado de Deus, ninguém vai debater com você, isso é muito subjetivo. Então, o que que a gente faz? Vamos encaminhar para um seminário. E Pastor, aí vai lá. Ah? eu já ouvi falar que tem muitas pessoas que querem as bênçãos de Deus, não o Deus das bênçãos, entendeu? Você falou de Aham, pastor aí, então tem gente que não quer saber de nada, só aham, quer saber da bênção, mas não quer saber de Deus, não. é. Então, esses alunos, eles chegam no seminário e você já começa a perceber eles diferentes na igreja. Eles já começam a falar com você com o peito estufado, eles já começam a fazer citações de coisas, de frases bonitas que eles ouviram em sala de aula. É muito interessante. Eu não vejo nada de interessante. Eu acho é perigoso, muito tétrico, por sinal. Você sabe que o único teste para mim convincente de vocação é fruto. É fruto. É Você verdade. tem uma vocação
Deus te chamou, tá, eu te mando para o seminário, mas não é o seu conhecimento ou a sua linguagem que mudou, o seu discurso que se tornou interessante pelas coisas que você ouviu lá. É fruto. O que que eu quero dessas pessoas? Eu quero que elas encontrem uma área na igreja delas e que elas peguem aquela área e mostrem para a igreja fruto. Pega uma sala de aula, vai dar aula e mostra para a igreja que aquela sala progrediu sob a direção e o ensino dela. Vai lá no Ministério Infantil, abraça o Ministério Infantil, começa a trabalhar com crianças e deixa a igreja ver que Deus está abençoando o seu trabalho com fruto. Agora, hoje em dia, a gente está muito interessado em coisas, em frases, em colocações, em declarações, né, que aparentam ser intelectuais. A gente está muito interessado em formalismos, né? Mas vocação é fruto, você tem que dar fruto. Você tem que ver, por exemplo, uma pessoa dessa, como é que ela vai manuseando as escrituras. Lógico que ela não está pronta ainda, mas você percebe que ela está progredindo. Agora, você pega uma pessoa dessa e você começa a colocar ela no púlpito para pregar, aí ela já começa a pregar imitando alguém famoso. Ela já começa a copiar sermão, ela já começa com trejeitos de gente que ela vê na internet ou de pastores famosos, até tom de voz, até gestual. Elas não querem andar por si, elas querem imitar alguém. Então, isso é muito perigoso. Não é só a questão teológica, mas é a questão de que nós estamos, às vezes, conquistando ou sendo conquistados, não por uma vocação celestial, não por uma vocação divina, mas por algo que a nossa cobiça se sente atraída. E isso é perigoso. Não demora muito e a gente começa a ensinar novidade. Tá? Mas voltemos às escrituras. Ana Maria está com a mãozinha erguida ainda. Desculpa, pastor, eu estou aprendendo. É só clicar assim, é isso? Ah, tá. Isso, Estamos certos. Obrigada. tá bom. Vamos seguir então aqui. Dito isso, ele falou aí que a graça e a paz serão multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, o aspecto pastoral dessa palavra do Pedro, né, é levá-lo a falar quem é um pouco, né, o que nós devemos conhecer de Deus e de Jesus Cristo. Aí ele começa, seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Aqui a vida, você pode pensar na vida de um modo geral, e a piedade, a vida num sentido mais estreito, né, da sua relação com Deus. A piedade, a palavra piedade, né, vem de pio, que é alguém que não é ímpio. O ímpio é alguém contra Deus. O pio é alguém aberto a Deus. Então, a vida de piedade é uma vida de coração aberto para Deus. Então, Deus nos deu, por seu divino poder, ele nos deu tudo, veja, tudo o que diz respeito à vida e à piedade. A vida em geral e a vida com Deus. Pelo pleno conhecimento, novamente aqui, né, a expressão pleno conhecimento,
voltando lá do verso 2, pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Virtude aqui, poder, né? Por sua própria glória e poder, capacidade de chamar. Então, ele já disse lá em cima, que no verso 1, que nós alcançamos fé igualmente preciosa por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Agora aqui ele está dizendo que nós recebemos tudo o que diz respeito à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Veja, nós fomos chamados por sua própria glória e virtude. O Paulo, lá no capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, no verso 11, ele diz ali que que fiel é Deus, o qual nos chamou para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Então, nós estamos na fé porque Deus nos chamou. Nós somos alcançados para isso, né? Alcançados, usando ali a linguagem do verso 1, aqui chamados, usando a linguagem do verso 3, né? Nos chamou por sua própria glória e virtude. Ele nos chamou por sua própria glória e virtude, significa, então, que tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade, no sentido do crente, ele deve a Deus. Então, ele tem uma vida com Deus, ele deve isso a Deus, que deu isso a ele. E o fez por meio de chamá-lo para si, por sua própria glória e virtude, ou seja, pela glória e virtude dele, não minha, mas dele. Nada meu, dele. E isso é graça. Pelas quais, e aí ele está se referindo à vida e à piedade, né? A tudo que Deus deu, que diz respeito à vida e à piedade, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas. Veja aí, bênção do crente, né? Graça e paz, mas agora tudo o que diz respeito à vida e à piedade, e agora acrescenta-se, o crente é portador das suas preciosas e mais sublimes promessas. Por quê, né, Deus fez tudo isso? O Pedro responde, para que, por meio delas, por meio das promessas e das preciosas e mais sublimes promessas, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina. O que significa isso? Significa que nós recebemos vida de Deus. Aí E o que está a paz é? de Deus que o senhor vinha Sim, dizendo. também. O que é a vida de Deus, se não a vida eterna? O que é ter vida eterna, se não ter vida de Deus? Vida eterna não está tão ligada a um tempo. Vida eterna está ligada a uma qualidade, a uma natureza de vida, que é a vida de Deus. Quem tem vida eterna? Só Deus. E nós, então, chamados por Deus, uma vez que a parede de inimizade foi derrubada pela obra de Cristo na cruz, então Deus partilha a sua vida conosco. De um lado, você tem aquelas palavras do Pedro, quando aqueles seus primeiros ouvintes ali no Pentecoste perguntaram, irmãos, que faremos? A pergunta ali é, o que a gente faz para se tornar cristão?
A resposta inicial do Pedro é: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é receber o dom do Espírito Santo, se não receber a própria vida de Deus? O Espírito Santo nada mais é do que a vida de Deus penetrada em nossa alma. E uma vez que agora nós somos portadores da vida de Deus, então nós trazemos a natureza divina, ou seja, nos tornamos participantes da natureza divina. Isso não significa que nós nos tornamos pequenos deuses. Longe disso. Nós sempre fomos e sempre seremos humanos. Mesmo quando nós chegarmos no céu, nós não seremos nem lá pequenos deuses. Deus nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança, para sermos humanos. O pecado nos desumanizou. E no pecado, nós somos desumanizados por outros e desumanizamos outros por nossos pecados. Quando Deus, em Cristo, remove a parede pecaminosa, tira o pecado do mundo, então nós estamos sendo chamados para resgatar, para obter de volta a humanidade que nós perdemos no pecado. Então, se você pensar assim, olha, se eu crescer espiritualmente, se eu fizer grandes progressos na minha vida espiritual, como é que eu vou ser descrito finalmente? Se eu for um gigante da fé, como é que eu vou ser descrito? Você vai ser descrito como ser humano. No conceito de Deus de ser humano. O auge da nossa maturidade espiritual vai ser o resgate completo da nossa humanidade. Então, nós nunca seremos pequenos deuses. Nunca seremos uma partícula da divindade. O alvo da nossa redenção não é nos tornarmos deuses. O alvo da redenção é resgatar plenamente a nossa humanidade. E aí você tem um modelo em Cristo, né? Enquanto o pecado diz para mim que eu vou ser maior, que eu vou ser grande, se eu pegar a minha escadinha e subir, Deus mostra em Cristo o exemplo de como se tornar humano. Alguém que estava lá em cima desceu. Esta é a humanidade real. A humanidade não diz respeito a subir. A humanidade diz respeito a descer. Então, eu resgato mais plenamente a minha humanidade quando eu me torno servo do outro e não senhor dele. Esse é o nosso destino. Então, quando nós nos tornamos participantes da natureza divina, isso significa só que a vida de Deus agora nos habita. E esta vida de Deus que agora nos habita, ela fará uma obra em nós de dentro para fora. Esta obra que essa vida divina fará em nós, de dentro para fora, é exatamente recuperar a humanidade que nós perdemos no pecado.
vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Veja, o que é o ser humano do ponto de vista do mundo? É alguém que escala, movido pela sua cobiça, ele escala a escada da vida, deixando outros para trás. E às vezes até pisando sobre outros, derrubando outros, competindo, às vezes até deslealmente com outros, porque essa é a proposta do homem no pecado. Mas agora que nós nos tornamos participantes da natureza divina, nós escapamos da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Então, esta é a parte, é a primeira parte, né, do fundamento. Como é que nós vamos enfrentar os sofrimentos que pode nos vir pelo fato de nós sermos cristãos, ou até mesmo os sofrimentos comuns a nós e aos não crentes? Como é que nós vamos suportar o sofrimento? É o tema da primeira carta. Como é que nós vamos suportar as doutrinas falsas e julgá-las? Como é que nós vamos suportar os falsos líderes religiosos? Nós precisamos ter fundamento. E o Pedro acabou de colocar aqui para nós a primeira parte desse fundamento. E você pode resumir tudo isso, né, todo esse fundamento, você pode resumir nisso. Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade. Nos deu tudo, né? Ele nos deu a fé, ele nos deu a graça, ele nos deu a paz, ele nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Ele nos chamou, ele nos deu as suas preciosas e mais sublimes promessas. Ele nos deu tudo. Essa é a primeira parte. A segunda parte é a nossa correspondência a tudo aquilo que Deus nos deu. E é o que ele vai tratar na sequência. Porque ele vai dizer aí no verso 5 o seguinte: por isso mesmo, por isso o quê? Por ele nos ter dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, acrescentar, ou empregando todo o vosso esforço. Veja que interessante. Empregando todo o vosso esforço, acrescentai. Sabe o que é isso? Isso aqui é uma vida divina operante em nós. Se a vida de Deus, a vida eterna, se a vida de Deus penetrou a nossa alma, então nós somos pessoas vivas. Depois de ter dito aos Efésios, no capítulo 2, que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, o verso 5 daquela carta diz que Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Isso significa que quando Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, nós nos tornamos não apenas participantes da morte de Jesus Cristo, nós morremos com ele e nele, mas nós nos tornamos participantes da sua ressurreição. Assim como Jesus voltou à vida e viveu agora a vida ressurreta, assim o crente morreu e a vida que ele vive agora é a vida ressurreta de Jesus. Se ele está desta forma vivo, então ele pode
empregar todo o vosso esforço e acrescentar. Ou seja, ele pode se tornar agora cooperador da obra de Deus na sua vida. Antes ele não podia. Por exemplo, você não pôde e não podia fazer absolutamente nada para cooperar com a sua salvação. Absolutamente nada. Você estava morto. Morto não tem qualquer contribuição à vida. Morto está morto. Ele então fez tudo, nos deu tudo gratuitamente, sem nenhum mérito nosso. Ele nos deu gratuitamente a vida. Ele nos vivificou. Ok. Agora que nós estamos vivos, nós nos tornamos participantes, cooperadores com a obra que está em operação em nós, de dentro para fora, operada por Deus, operada pelo poder do Espírito Santo. Agora nós podemos participar da, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento cristão, desenvolvimento espiritual. E nós fazemos isso empregando esforço. E aqui eu queria dizer para você que um dos grandes problemas que nós estamos vivendo hoje, que explica a fraqueza da igreja nos dias atuais, é porque nós estamos no piloto automático. A gente se cristalizou. Sabe o que é cristalizar? A gente pegou um carimbo e bateu na nossa própria testa, e nesse carimbo está escrito: sou crente, pronto, estou acabado, a vida está pronta. E o que a gente faz? A gente vai à igreja, a gente participa dos cultos, alguns de nós têm alguns deveres lá na igreja, a gente realiza algumas atividades, algumas tarefas, a gente ora, é isso que a gente faz. Disseram para a gente que é isso que nós, como crentes, devemos fazer, e a gente quer ser um bom crente, então a gente faz essas coisas. Mas a, a vida cristã é mais do que fazer coisas. A vida cristã consiste em, baseado na operação do Espírito Santo em nós irmos progressivamente identificando áreas ou partes de áreas da nossa vida que ainda não estão debaixo do governo de Deus. E à medida que o Espírito Santo vai mostrando isso para mim, ele só mostra. Eu preciso me esforçar. Eu preciso agora trazer essa área da minha vida para debaixo do governo de Deus. O Salmo 128 diz para nós assim, no verso 1: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E, obviamente, todos nós nos encaixamos aí. Nós nos encaixamos na categoria dos que temem o Senhor. Mas no mesmo verso, o salmista explica o que é temer ao Senhor. Temer ao Senhor, e aí a próxima frase que ele usa ali, são os que andam em seus caminhos. Andar, como eu já tive oportunidade de explicar para vocês aqui em outra aula, andar não é colocar um passo atrás do outro. Andar é um modo de viver.
Então, andar em seus caminhos é ter um modo de viver coerente ou orientado pelos caminhos do Senhor. E o que é caminho do Senhor? Ou o que são os caminhos do Senhor? O Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que não anda, ou seja, não tem a sua vida orientada pelo conselho dos ímpios, não, ah, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, isso é o que o bem-aventurado, o temente a Deus, é o que ele não faz. Ele não orienta a sua vida, ele não tem a sua conduta pautada pela mesma agenda dos ímpios, dos pecadores e dos que zombam de Deus. O que ele faz? Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O que significa ter o seu prazer na lei do Senhor? Significa que ele não apenas não orienta a sua vida pela pauta dos pecadores, dos escarnecedores, mas sim também ele orienta a sua vida pela lei do Senhor. Isso é andar em seus caminhos. Ele orienta a sua vida pela lei do Senhor e por isso ele medita nela. Meditar de dia e de noite significa que ele procura aprender a palavra do Senhor para, a partir da palavra do Senhor, ele comparar com os seus caminhos, com as áreas da sua vida, e à medida que ele vai percebendo que há áreas na sua vida que não estão de acordo com os caminhos do Senhor ou com a lei do Senhor, então ele vai trazendo essas áreas da sua vida para debaixo do governo de Deus. Basicamente a mesma coisa que o Tiago disse lá no capítulo 1 da sua carta, quando ele falou sobre o homem que, quando vai diante da lei, ele é como alguém que se olha no espelho. Quando ele se olha no espelho, ele vê que ele está com o cabelo desalinhado, ele tem alguma coisa no seu rosto, alguma mancha, alguma sujeira, qualquer coisa que ele não pode sair daquele jeito para a vida pública. Então, o espelho revela o que ele faz em seguida. Ele vai lá e se corrige, ele penteia o cabelo, ele lava o rosto, etc., né? Mas o Tiago diz que há as pessoas que olham no espelho, mas elas não se corrigem, elas viram as costas e vão e se esquecem, inclusive, daquilo que o espelho revelou para elas. Então, ele diz que a religião desses é inútil. A religião desses não serve para nada. Ele se entende como religioso, ele se entende como um temente a Deus, mas ele não anda conforme os caminhos do Senhor. Ele não traz as áreas da sua vida denunciadas pela palavra do Senhor para debaixo do governo de Deus. Então, o salmista ali no Salmo 128, ele apresenta algumas áreas sugestivas da vida que podem não estar sujeitas ao governo divino. Então, ele fala, por exemplo, do trabalho. Ele fala, por exemplo, do casamento. Tanto a parte do homem no casamento, quanto a parte da mulher no casamento. Ele fala dos filhos. Tanto a parte dos pais em relação aos filhos, quanto a parte dos filhos em relação aos pais. Quando nós olhamos para essas áreas, e podemos olhar para outras, à luz da palavra de Deus, eu posso identificar em mim, por exemplo, um padrão de pensamento sobre o trabalho que não condiz com aquilo que Deus diz acerca do trabalho nas Escrituras. Eu posso, por exemplo, achar que o trabalho é uma maldição. Eu posso trabalhar entristecido. Eu posso trabalhar por obrigação. Eu posso trabalhar zangado, porque eu entendo que o trabalho é um empecilho. Eu não queria estar aqui.
Eu só estou aqui porque eu preciso de dinheiro. Então, a única razão por que eu trabalho é porque eu preciso do dinheiro. Esse é o meu pensamento. Mas aí eu vou para as Escrituras. E quando eu vou para as Escrituras, eu percebo que o trabalho não é uma maldição. O trabalho foi bênção. É o modo pelo qual Deus faz com que nós, criados à imagem e semelhança dele, que é criador, faz com que nós também nos realizemos como seres criativos, seres produtivos. Aí eu me dou conta disso. Opa, espera um pouquinho. Essa área da minha vida não está de acordo com os caminhos do Senhor. Então, eu me arrependo, apresento para o Senhor isso e trago essa minha concepção do trabalho para debaixo do governo de Deus. Isso é andar em seus caminhos. Vou fazer a mesma coisa com a relação conjugal. Como é que eu me vejo como marido em relação à esposa? Como é que a esposa se vê como esposa em relação ao marido, em relação à sua casa, em relação à sua função materna? Como é que ela se vê dentro do casamento? Como é que ela se vê dentro da casa, né? Ela é uma pessoa que se vê sempre amargurada, a casa é um peso, o marido é um peso, o casamento é um peso. Qual é a visão que ela tem disso? Ela vai para as Escrituras. E o homem? Qual é a visão que o homem tem da mulher, em especial da esposa? Ele vem de uma cultura machista, mas aí ambos vão para as Escrituras. E as Escrituras revelam o que Deus diz acerca do papel do homem em relação à mulher e vice-versa, e acerca do papel do marido em relação à esposa e da esposa em relação ao marido. Aí eles descobrem, olha, o que nós estamos pensando acerca do nosso cônjuge não está de acordo com os caminhos do Senhor. Então nós trazemos nosso casamento, ou a nossa visão do casamento, para debaixo do governo de Deus. Isso é andar em seus caminhos. Aí vem os filhos. A visão dos pais e o modo como os pais se relacionam com os filhos, o modo como os filhos veem os pais e se relacionam com os pais. Aí vão para as Escrituras. Aí o que percebe que está distorcido, não, nós somos tementes ao Senhor, nós andamos nos caminhos do Senhor. O que a gente faz? A gente traz essa relação com os filhos ou com os pais para debaixo do governo de Deus. É assim que acontece a nossa participação efetiva, né? Porque estamos vivos, a nossa participação efetiva nesta obra que está avançando em nós. Como Paulo disse lá em Romanos capítulo 12, verso 2, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso não vai acontecer de modo automático. Você pode ir durante o ano inteiro a centenas de cultos na sua igreja. Você pode cantar belamente, você pode cantar no coro principal da igreja, você pode participar e ativamente como protagonista naquela programação da igreja que abrilhantou a programação, o ambiente, a, e aquelas pessoas todas que estavam ali saíram dali satisfeitas com aquilo que aconteceu naquele ajuntamento, naquele culto, naquela programação. Mas isso não vai mudar a sua vida. Até que você decida acrescentar. Até que você decida, entendendo que Deus já te deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, você decida usar isso para trazer
cada área da sua vida, centímetro a centímetro, para debaixo do governo de Deus. E isso é uma tarefa para a vida toda. Não é algo que a gente vai fazer de modo instantâneo. Há muita coisa na nossa vida, no nosso modo de pensar, nosso modo de sentir, nosso modo de administrar a nós mesmos, administrar nosso tempo, administrar nosso dinheiro, administrar nossas emoções, nossos sentimentos, o modo como nós nos relacionamos uns com os outros. Há muita coisa na nossa vida que estão aí para experimentar mudanças, para experimentar transformação. Mas elas não se transformarão automaticamente só pelo fato de eu participar de todos os cultos da igreja. Nem pelo fato de eu orar, por exemplo. Se a oração não for um ato de compromisso em que Deus revele áreas da minha vida que precisam ser trazidas para debaixo do governo dele, se a oração não for, ao final dela, uma disposição no meu coração de concordar com Deus, de que há áreas na minha vida que precisam ser mudadas, e eu, então, com a graça de Deus, trazer essas áreas para debaixo do governo de Deus, não vai acontecer as mudanças que precisam acontecer em mim. Eu não vou fazer o progresso que eu preciso fazer na minha vida, na minha caminhada com Deus. Então, o Pedro, depois de dizer, olha, vocês têm tudo agora. Está tudo à disposição de vocês. Então, ele vai dizer assim, olha, empreguem todo esforço. A vida é trabalho. A vida com Deus é uma vida de trabalho. E eu penso que o principal trabalho nosso na vida com Deus somos nós mesmos. Não são as coisas que a gente faz para os outros, mas somos nós mesmos. Há muita coisa que, dia a dia, a gente precisa levar para Deus, levar para debaixo do senhorio de Cristo. E como eu disse, isso vai ser tarefa da vida inteira, né? Então ele diz aí, empregando todo o esforço, vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé. Virtude aqui pode ter o mesmo significado da virtude que já apareceu no verso 3, aí no finzinho, né? Quando ele diz, daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, que eu defini aí como poder, né? Então, aqui, acrescentar a virtude à vossa fé é colocar a vossa fé para andar. Usando ali as palavras do Tiago, né? Ele diz no capítulo 2 sobre a fé morta. Em oposição à fé morta, o que que nós temos? Nós temos a fé produtora de obras. Então, a fé viva é uma fé produtora de obras. Aquela fé que chegou a nós como um dom de Deus, ela é uma fé viva. Ela é tão viva que ela nos tirou da morte, do estado de morte, nos vivificou, nos deu vida juntamente com Cristo. Ela trouxe vida para nós. Agora, uma vez que ela está em operação em nós, ela continua produzindo. Ela continua produzindo obras, produzindo vida. Então, acrescentar a virtude é acrescentar poder, acrescentar vigor a essa fé.
essa fé precisa ser operosa, ela não pode ser estagnada, ela não pode ser parada. Então, eu preciso empregar esforço para acrescentar esse movimento a essa fé. Porque se ela for acrescentada de operosidade, essa fé vai progredir, ela vai crescer. Depois ele fala que nós devemos acrescentar conhecimento à virtude. Porque se você tiver poder, mas você não tiver conhecimento, você pode usar mal o seu poder. Por que que Deus é todo-poderoso e nós não precisamos ter medo dele? Uma pessoa toda poderosa, se ela for má, ela será uma desgraça para todo mundo. E todo mundo deveria ter medo. Mas Deus é bom. Ele é todo-poderoso, mas é bom. Por isso nós o respeitamos, nós o amamos. Uma pessoa, igualmente, se ela tiver poder, virtude, mas ela não tiver conhecimento que oriente esse poder, canalize esse poder para coisas boas, ela pode usar esse poder para coisas más. Então é necessário muito esforço, porque há muito resíduo de maldade ainda em nós. Há muito resíduo de trevas ainda em nós. Então é necessário o conhecimento. Ele já mencionou no verso 2, né? O pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois ele repetiu no verso 3, né? Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. E agora ele está falando que nós devemos acrescentar conhecimento à virtude. E, obviamente, ele está se referindo a esse conhecimento, o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, e o conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Depois, ele diz que nós devemos acrescentar o domínio próprio ao conhecimento. Por que que o domínio próprio é importante para o conhecimento? Porque uma pessoa que tem conhecimento e não tem domínio próprio, igualmente, ela pode usar muito mal o conhecimento que ela tem. É necessário haver equilíbrio, né? Uma pessoa pode usar o conhecimento que ela tem para participar de disputas com outras pessoas, para fazer calar a outra pessoa. Você sabe que o conhecimento, em muitos lugares, é usado ou foi usado como instrumento de domínio, de dominação sobre o outro, de subjugação, né? Então, o conhecimento sem domínio próprio, ele pode ter um efeito danoso. Então, é necessário acrescentar domínio próprio ao conhecimento. Ele diz que é necessário acrescentar perseverança ao domínio próprio. Domínio próprio, o próprio Tiago diz, né, que o homem, por exemplo, não consegue domar-se a si mesmo. Ele fala da língua do homem, que é um instrumento pequeno, mas indomável. O homem que consegue dominar-se a si mesmo, diz Tiago, ele alcançou a perfeição. Então, o domínio próprio sempre vai ser uma luta, nunca vai chegar alguém carimbado como alguém que tem domínio próprio. Nós somos expostos a situações e circunstâncias diferentes, em momentos diferentes, que podem exigir de nós um domínio que nós não temos. É quando a gente perde a paciência, é quando a gente se exaspera,
é quando a gente diz coisa que depois a gente para e a gente descobre que a gente não devia ter dito aquilo, que a gente exagerou. Então, o domínio próprio é necessário que ser acrescido a perseverança, que é essa busca constante por ele, pelo domínio próprio. E a piedade, a perseverança, ou seja, um esforço direcionado, né? Você pode ter perseverança em várias questões, mas a perseverança de que se está se tratando aqui é a perseverança para a vida piedosa. Então, acrescentar a piedade à perseverança. E a fraternidade à piedade. Por que que a gente quer ser piedoso, né? O Tiago diz, por exemplo, que se nós não visitamos as viúvas e os órfãos em suas necessidades, a nossa religião é vã, é inútil. Por que que a gente quer ter uma vida piedosa? Exatamente para expressarmos-nos como humanos a outros, no sentido de sermos servos deles. Daí a necessidade da fraternidade. Daí a necessidade de Jesus ter nos dado a igreja, né, como uma escola, como um ambiente onde nós podemos ser treinados em sermos humanos uns com os outros, sermos fraternos. Então, a necessidade de acrescentar a fraternidade à piedade. E o amor à fraternidade. Não vai dar para desenvolver fraternidade se nós não tivermos a capacidade de amar, né? De amar o próximo, de suportar as fraquezas uns dos outros. Então, aqueles que querem, por exemplo, um ambiente confortável para si, ou vai ficar peregrinando de igreja em igreja, ou vai chegar uma hora que vai abolir a igreja, da sua agenda, porque é convivência, é que nem no trabalho, é que nem na família. Em todos os lugares onde você tem que dividir espaço com outros, você tem que conviver com outros, você vai lidar com as suas próprias fraquezas e vai ter que lidar com a fraqueza do outro. Da mesma forma, o outro vai ter que lidar com a sua própria fraqueza e com a tua fraqueza. Então, é necessário o exercício do amor. Finalmente, depois de dito isto, o Pedro então vai dizer o seguinte: se essas coisas existirem e aumentarem, porque você está acrescentando, né? Então você está num progresso. Se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja novamente o pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pleno conhecimento daquele que nos chamou, o pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que se cresce. Não adianta, volto a dizer, uma frequência a cultos, a atividades, até a própria prática da oração, da leitura bíblica. É necessário, à luz do Salmo 128, é necessário, né, que a gente acrescente, ou seja, que a gente identifique áreas da nossa vida que ainda não estão debaixo do governo de Deus. E a gente traga essas áreas para o governo de Deus. E assim, então, com esses acréscimos, nós vamos nos tornando frutíferos, ocupados, não ociosos, ocupados, não infrutíferos, mas frutíferos. Nós vamos crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o tom com que o Pedro vai terminar a sua carta lá em 3,18. Acima de tudo, meus irmãos, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas coisas não existem está cego, embora seja religioso, embora tenha um carimbo de temente a Deus. Aquele em quem essas coisas não existem está cego,
vê somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, aí a exortação do apóstolo. Portanto, irmãos, esforçai-vos, novamente aqui o que ele repetiu, que ele disse no verso 5, empregando todo o vosso esforço. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado. Veja, ele diz que nós somos chamados lá no verso 3, daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Mas agora nós podemos nos esforçar para para firmar o nosso chamado e eleição. Chamado e eleição aqui são praticamente sinônimos, né? Eleição é uma doutrina difícil da gente entender, mas é uma doutrina declarada desde Gênesis a Apocalipse, e ela aparece aqui, né? Porque fazendo isso, não tropeçareis jamais, pois assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, à medida que você cresce dessa forma, você ganha uma compreensão mais profunda da sua fé, uma compreensão uma convicção maior da sua segurança eterna, né? Você vai ter aí uma convicção ampliada da obra de Cristo na cruz, da obra presente em você e da esperança da vida futura. Então você vai ser um crente cada vez mais seguro e firme na fé. Ok, 10 horas e 2 minutos, eu tenho que parar por aqui e eu volto com você a partir do verso 12 na próxima semana. Devolvo para você, Eliana ou o Saulo. Terminamos então a nossa primeira aula. Agradecemos aí a todos que estão aí conosco, especialmente o pastor, né? Ele ficou conosco aqui, agradecemos muito ele, conhecimento e as exortações que nos foram feitas, tá bom? Desejo boa semana para todos nós, ok? Esperamos vocês na próxima semana.